Nosso bate-papo de hoje é com o vereador Daniel Carvalho. Afinal, se é da nossa contagem, é da nossa conta. Acompanhe com a gente. Quem é o Daniel Carvalho? Eu sou filho de Contagem. O Daniel Carvalho é Contagem. Eu nasci em Contagem, trabalhei minha vida inteira aqui em Contagem, constituí minha família aqui em Contagem também. Sou filho da dona Maria Helena, do senhor Divaci, casado com a Júlia, advogado e hoje vereador. E Daniel, você não tem parentes na política. Então, por que você escolheu esse meio? Pois as pessoas me perguntam muito isso. E eu falo que é muito uma questão de destino. Eu me envolvi com a política justamente pela minha identificação com a cidade. Eu me questionava quando jovem por que o meu irmão, meus primos, os meus amigos tinham que sair da cidade para procurar melhores oportunidades. A gente não tinha aqui faculdade, não rodoviária, uma série de questão cultural, né? Um teatro, um lazer, sempre ou em Belo Horizonte ou em outros lugares, procurando melhorias para esses jovens. Aí foi quando me despertou essa condição de reunir um grupo de jovens e a gente criar, inclusive, o Instituto Filho de Contagem, que era onde a gente reunia jovens que pretendiam constituir família em Contagem e lutar pela cidade de Contagem. Além do Instituto Filhos de Contagem, em que mais você atuou antes de ser vereador? Assim, só para reforçar a sua pergunta anterior, eu não tenho nenhuma identificação política familiar. E também não sou ligado a nenhum tipo de segmento, sindicato, igreja, escola. Tudo foi construído muito internamente com a questão da busca pela identidade da nossa cidade, por ser filho de Contagem, por ser nascido aqui. Algo que me chamava muita atenção, porque meus pais são do interior e ambos lutavam muito pela cidade deles, sempre brigavam quando ouvia alguém tecer algum comentário diferente. E isso sempre me despertou esse interesse em lutar pela cidade. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente, fui coordenador de projetos lá, desenvolvemos vários projetos ambientais na cidade em 2009. E em 2013 eu tive a oportunidade também de estar à frente do PROCON. Pelo fato de ser advogado, me especializei na questão do direito consumidor também. E agora, sou vereador e presidente da Câmara pelo segundo mandato consecutivo. Conta pra gente assim um pouco da história da sua inserção na política, de tudo que você se lembra assim dessa construção. Sim, a primeira disputa que eu me envolvi foi em 2006, eu fui candidato a deputado estadual, era muito jovem, tinha 22 anos, porque quando eu comecei a a primeira eleição que eu disputei, eu estava na universidade. E lá era eu e mais 4 amigos, o meu grupo político. Todo o meu grupo político era eu e mais 4. E naquele momento a gente tinha um movimento muito apartidário, até porque nós não entendíamos muito o sistema político, o funcionamento dessa disputa majoritário, proporcional. E ali foi algo muito da essência mesmo da pessoa e que me trouxe até aqui, porque eu descobri naquele primeiro momento que a minha construção política ela não viria de uma instituição, como alguns candidatos são ligados à igreja, outros são ligados a sindicato, ou alguma instituição. E a minha constituição na política ela se deu através do conhecimento, porque a gente começou a ir até as pessoas para explicar o que era o executivo, o que era o legislativo, qual que era a função do vereador, e isso me construiu. Eu ia nas empresas falar para os funcionários como que funcionava, eu ia nas escolas, eu ia dar palestra em vários locais, e foi isso que me levou à política, o conhecimento. E naquela eleição eu tive 6.000 votos, não fui eleito, mas ali eu entendi qual que era o meu propósito na política. E por isso hoje a gente trabalha com tantas inspirações e com tantas convicções no intuito de ser sempre muito transparente e levar sempre informação para as pessoas. E aí sim, logo depois eu segui as minhas bandeiras. A primeira foi a questão ambiental
E aí, nessa bandeira, o que você pode destacar, assim, de atuação? Sim, meu primeiro mandato, que teve entre indas e vindas, pelo fato de eu ser suplente, mas ficou muito marcante na cidade, foi a questão dos projetos ambientais, de proteção animal e de recursos hídricos. A gente conseguiu fazer algo histórico na cidade. Nós travamos a pauta da Câmara Municipal por quase 40 dias, até que se votasse um projeto ambiental. Naquela época, muito polêmico, que era de proteção animal, mas no final até o projeto não foi aprovado, mas a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que era levantar a bandeira e chamar a atenção. E foi muito marcante, Érica, porque naquele dia que tinha pessoas contra, pessoas a favor, mas que a gente conseguiu chamar a atenção para a causa ambiental, a gente conseguiu dar entrevista para todas as televisões, inclusive nacionais, chamando a atenção para aquela discussão e cumprindo o objetivo, que naquele momento era ter mais o olhar clínico, né? Pensa você aí, uma cidade industrial parada 40 dias para discutir questões ambientais. Então, para mim, foi algo histórico. Eu tive a oportunidade de abrir o Encontro Nacional da Juventude do Partido Verde, algo também que me deixou marcado assim, na minha vida, justamente por essa questão da atuação parlamentar. E hoje, na Câmara Municipal, o vereador que tem mais projetos ambientais apresentados sou eu. Então isso também é um motivo de muito orgulho. E qual que é o outro projeto, assim, que você pode citar, mais um que te marcou? Ah, sim, tem um projeto para mim que ele é o brinco que é a menina dos olhos, que foi a condição de colocar as práticas integrativas no SUS. É algo também que eu acredito muito, que são as terapias alternativas. Sempre nos apoios aos projetos sociais que a gente tem pelo mandato, sempre foi algo que a gente investiu muito, que são as terapias, né? Acupuntura, homeopatia, florais, fitoterápicos, e a gente começou a perceber a evolução disso nas pessoas. Tirando aquela pessoa que está na fila ali do posto de saúde eternamente, que ninguém consegue descobrir, às vezes é aquela senhora que está com estresse, cansaço, depressão, insônia, aquela dor de cabeça intensa que ninguém consegue tratar e que talvez com essas terapias comece a surtir um efeito muito grande. E nesses projetos que a gente apoiava, a gente viu a evolução disso. E aí eu propus um projeto para que o SUS ofertasse essas práticas. E a gente conseguiu aprovar na Câmara, e na época o prefeito sancionou, e hoje é uma realidade. Isso é política pública, né? Eu posso perder as eleições, que isso vai continuar, é o nosso legado. E eu acho interessante, Érica, que o Lean Kun, que é uma prática hoje também que todos podem perceber nos postos de saúde, vem aquelas senhoras fazendo exercício ali em frente ao posto, que eu falo muito isso e ficou muito marcado, porque às vezes eu passo de frente ao posto e algumas senhorinhas que me conhecem falam: Daniel, ficou marcado, né? Agora é política pública, ninguém tira mais. E de fato ninguém tira mais. Então eu tenho muito orgulho, porque essa lei virou uma lei referência no Brasil. Então, a função do vereador, que é legislar, eu acho que a gente conseguiu cumprir. Qual que é a sua memória primeira, logo que você entrou na Câmara? Ah, sim, eu costumo dizer sobre isso também, que hoje eu posso falar com muita propriedade. Eu cheguei a vereador como um grande sonhador. As pessoas falavam que eu era um sonhador, e de fato sou até hoje, continuo sonhando. Aqui dentro do meu coração as coisas ainda aquece esse sentimento de poder realizar as coisas na cidade. Mas quando a gente chega lá na casa, a gente chega com uma sacola de sonhos, e a gente começa a perceber que a realidade ela não é bem essa, porque o vereador ele depende do executivo, né? A gente depende de uma série de fatores. Então quando eu cheguei muito entusiasmado, trabalhei bastante, como trabalho até hoje, mas a gente começa a perceber as dificuldades. Mas até quando virei vereador, foi em 2013, eu era suplente, e foi muito difícil o primeiro momento, até por ser um vereador suplente. Então as expectativas foram cumpridas assim, ao longo do mandato, entre indas e vindas, até a conclusão
da minha vitória efetivamente em 2016, né, que foi a posse em 2017, que culminou com a minha vitória também da presidência. Hoje é um dos presidentes mais jovens da história da nossa cidade, que é motivo de muito orgulho para mim. E como presidente, a gente tem visto algumas ações, algumas falas referente à economia, vários projetos que foram feitos. Conta pra gente, assim, resume pra gente essa sua atuação como presidente da Câmara. Sim, acho que nós vamos conseguir deixar um legado muito importante para a Câmara Municipal e trato isso com muito carinho. Eu, como presidente, trabalhei muito a questão da transparência, da evolução dos setores, que todos os setores houveram desenvolvimento, houveram evolução, a começar pela Escola do Legislativo, onde a gente teve a capacidade de receber as crianças, os adolescentes, nessa questão da formação do conhecimento que eu disse lá atrás, que é coisa da minha raiz, e eu consegui colocar em prática como presidente. A questão da gestão, talvez é o mais importante, que as pessoas acham mais relevante. No final do ano passado, nós conseguimos devolver mais de 5 milhões de reais aos cofres públicos. E o meu primeiro ato como presidente foi paralisar uma obra que ela custaria mais de 35 milhões de reais, e a gente conseguiu rescindir esse contrato com as decisões da Justiça e também do Ministério Público, e hoje a gente entregou uma Câmara nova. Mais de 32 milhões de reais foram economizados, então gerando aí também aos cofres públicos. Essa obra ela vai ser entregue agora no mês de agosto, com a conclusão de toda a Câmara, né, a reforma de toda a Câmara. Uma obra que custaria inicialmente 35 milhões de reais, mais aditivos. Hoje a gente consegue entregá-la por quase 2 milhões, cumprindo todo o nosso compromisso. E tendo uma identificação de gestor, né, além da tecnologia, além que foi implantada na casa, e é perceptível isso, as pessoas entram na Câmara Municipal e é notório que tudo mudou lá dentro, da entrada até ao estacionamento, é perceptível a evolução da casa. Daniel, você tinha falado sobre você aprendeu com seus pais a lutar pela sua cidade, então como que você pode resumir pra gente essa sua luta? Eu até acho que encaixa com o nosso sonho aí. A luta ela é intensa pela busca pela identidade da nossa cidade. Algo que sempre foi muito marcante para mim e eu acho que é marcante na nossa cidade, né? As pessoas têm o costume de não falar, eu sou de Contagem. E é sempre a bandeira nossa, né? Todos os nossos movimentos, eu sou de Contagem, sempre nesse sentido. Todos os nossos slogans trabalhados, todas as nossas matérias levam o nome da cidade de Contagem. Então, a principal bandeira e a principal luta é justamente essa questão do resgate da nossa identidade. A questão da gente viver às margens da capital e não conseguir criar nada que nos identifique. Isso, para mim, resulta nas políticas públicas. Quando a gente se entender que aqui é o local dele, a gente tem uma saúde de qualidade, uma educação de qualidade, um transporte de qualidade, eu acho que a gente vai conseguir resgatar e as pessoas vão bater no peito e falar que tem orgulho de ser de Contagem. E esse é o nosso principal sonho. Conseguir fazer dessa cidade que eu me coloquei à disposição dela e que aqui eu nasci, aqui trabalhei, fazer daqui com que as pessoas tenham orgulho de falar que são de Contagem. Então, essa é a nossa principal bandeira, fazer com que as pessoas tenham orgulho de falar eu sou de Contagem, como eu tenho. Na próxima semana, o Da Nossa Conta será ao vivo. Vamos conversar sobre educação. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro. Esperamos você!